Boa tarde para vocês que me assistem no YouTube. Mais uma livezinha de estudo e essa live vamos matar a dúvida do aluno Givanildo aí sobre liquidação interna e liquidação externa. Ela tem só um padrãozinho, somente uma coisa que é obrigatória para se formar uma liquidação. Basicamente seria o corpo travar num pavio da mesma cor, ele tem que ser da mesma cor. Se ele for de uma cor diferente, vamos fazer aqui um exemplo, se ele for de uma cor diferente, isso daqui, ó, não é liquidação, tá? Não é, tem que ser um pavio da mesma cor. Então, vou apagar aqui, ó. Então, no caso, a liquidação de compra vai ser sempre o pavio da compra aqui, e o preço precisa terminar travado certinho com o corpo na ponta desse paviozinho aqui, ó. O corpo tem que terminar certinho aqui, ó, travado na ponta desse paviozinho. Essa vela aqui que deixou essa liquidez aqui, que deixou esse pavio, ela precisa ser uma vela de comando? Não necessariamente. Se ela for, é melhor. Ela precisa ser uma nova posição, uma vela de força, uma primeira vela do lote? Não. Ela pode ser qualquer vela. Mas se caso ela for uma vela de comando, uma nova posição, uma vela, um primeiro registro, uma vela de força, fica cada vez mais forte, tá? Mas ela pode ser uma vela normal também. A questão é, obrigatoriamente, o corpo tem que terminar travado certinho aqui no pavio, ó. Aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó. Se não acontecer isso, não é liquidação. Se ele terminar rompendo aqui, dependendo do que ele fizer, é um padrão de continuação e não um padrão de reversão. E se ele simplesmente só terminar abaixo, fazendo a rejeição, ele vai fazer só a rejeição, depende do que for essa vela, mas é mais um padrão de pressão de baixa do que liquidação, tá? Liquidação é sempre quando há o travamento do corpo no pavio aqui de compra, da mesma vela, tem que ser da mesma vela. Aqui, ó, nesse caso aqui, aqui também, ó, aqui também fez o travamento certinho aqui dessa vela verde nesse pavio de compra. Aqui atrás também, mais um exemplo, ó, fez o travamento do corpo certinho no pavio aqui, tá? E quais são os modelos de liquidação que existe? Então, vou fazer um paviozinho aqui. Quais são os modelos que pode existir? Esse daqui, travando o corpo e deixando um paviozinho, certo? Aqui nessa marcação. E o próximo modelo seria basicamente o travamento sem pavio, sem interesse. Aqui, ó. Sem interesse. Qual que é melhor? Óbvio que é esse aqui, porque ele não deixa interesse, ele faz o travamento com o corpo, não deixa interesse, então aqui a leitura é melhor. Esse aqui também é muito bom, tá? Não é ruim, mas por ele ter deixado essa liquidez, ter deixado esse interesse, fica um pouco mais fraco. Tudo bem nessa parte aqui, ô Givanildo? Conseguiu entender essa parte aqui do travamento? Sim, sim, tranquilo. A minha dúvida é só o que eu vi na aula da liquidez externa, mas eu vou pedir para você desenhar depois o gráfico que eu vi Isso, para todo mundo entender, né? certo. Agora a gente vai passar para essa parte. Agora a gente sabe o que que é uma liquidação, que é basicamente o travamento do corpo no pavio. A gente vai ver agora se esse travamento no pavio, né, esse travamento do corpo no pavio aconteceu em uma vela do mesmo lote ou de um lote diferente. Você entendeu? O que seria o mesmo lote quando é um sequenciais de velas? Aqui não tem uma vela vermelha atrapalhando, ele vai fazendo a sequência de vela verde. Então aqui é um lote de compra único aqui, ó, de 4 velas. Aqui, eu nem tinha visto, mas aqui fez uma liquidação também, ó. Esse corpo terminou travado na ponta desse pavio, é uma liquidação, só que como eles fazem, essas duas velinhas aqui fazem parte do mesmo lote, é uma liquidação interna do preço. O que seria a liquidação interna? É a liquidação onde a vela do pavio e a vela que terminou travado com o corpo fazem parte do mesmo lote. Da Solana aí, por exemplo, meio-dia 11 e a vela de meio-dia. São duas velas de compra. Ela travou o fechamento na abertura da outra vela. Essa não vale, então. Não, não, aqui não tem nem pavio, ó. E Não, não deixa fora, eu fazer. e fora que já fez o rompimento, a liquidação não pode ter um rompimento, não pode ter um corpo Ah, atrapalhando, entendi. tá?
Entendi. Vou fazer esse exemplo também para a gente ver, mas primeiro eu quero mostrar para vocês o que que é. Mas aqui já não é, não. Aqui poderia ser uma transferência, tá? Ah, tá. Mas É isso que eu pensei. também não é porque ele não deixou pavio. E se ele tivesse deixado pavio, era para ele ter travado com o corpo aqui também no pavio, não na abertura da vela, tá? Mas vamos continuar a liquidação aqui. Bom, aí agora explicando certinho, a liquidação interna é basicamente quando ocorre a liquidação com as duas velas do mesmo lote. E a liquidação externa, ela acontece quando tem uma liquidação e a vela não é do mesmo lote. Nesse caso aqui, ó, vou marcar esse paviozinho aqui, ó, da compra. Vou marcar esse paviozinho aqui e vou jogar aqui na frente para ver se algum corpo de compra terminou travadinho para fazer a liquidação. Como aqui, ó, não tem mais vela nesse lote, não tem mais vela de compra, já não, esse lote aqui já está fechado, é só essas duas velinhas e aqui não fez liquidação, então não vai ter liquidação interna aqui. Mas pode ocorrer uma liquidação externa aqui na frente. E no caso, aconteceu, ó. Aqui, essa vela aqui terminou com o corpo travado na ponta desse pavio. Então, aqui aconteceu uma liquidação externa. Não, por que externa? Porque essas duas velinhas não fazem parte do mesmo lote. É lote completamente diferente. Então, a externa vai ser sempre velas de lotes diferentes, tá? Como eu te falei, liquidação é obrigatório ser pavio verde com vela verde, né? Travamento com vela verde. Porém, tem que travar o corpo certinho, e aí a gente só vai olhar se é uma liquidação interna, se é uma liquidação externa. Qual que é a diferença? A diferença é que a liquidação externa, ela tende a ser mais forte, tá? Ela tende a ser um pouco mais forte do que a liquidação interna. Só que se acaso a liquidação interna for numa vela de comando, num primeiro registro, numa posição, numa vela de domínio, aí também fica muito forte. Não, fica quase praticamente o mesmo... Ali a mesma força, tá? Então não procurem somente liquidação externa, usem também a liquidação interna, que é também uma liquidação muito forte, tá? Agora que a gente fez o exemplozinho na compra, vamos fazer o exemplozinho na venda. No caso, a liquidação vai ser sempre no pavio do fechamento, tá? Sempre no pavio do fechamento e o corpo aqui também no fechamento da vela. Como o fechamento é na parte de cima da vela verde, o fechamento na vela vermelha vai ser sempre embaixo. Então, eu vou sempre olhar os pavios aqui de baixo, tá? Se caso acontecer de terminar travado assim, ó, vamos fazer o exemplo aqui na compra de novo. Aqui, ó, terminou travadinho aqui, ó. Uma velinha, essa velinha aqui, ó, terminou travada aqui, ó. Nessa parte de baixo, na parte da abertura, é liquidação? Não. Não é liquidação. Por que não é liquidação? Porque é essa parte da abertura. Aqui não tem nenhuma rejeição, não tem nada, tá? Aqui seria uma rejeição, sim, se fosse uma vela vermelha, aí teoricamente ela estaria rejeitando, vamos supor aqui, um comando oculto, se tivesse feito a retirada, ou uma nova posição, e assim vai. Mas como é a vela de compra, não é liquidação, não é nada, tá? A liquidação é sempre na parte de cima da vela verde, e a liquidação vermelha, na vela vermelha, é sempre na parte de baixo, tá? Vamos tentar pegar um exemplozinho aqui de venda, para ver se a gente acha exemplozinho de venda. Ó, aqui fez a liquidação interna do preço, ó. Mesmo lote de venda, fez o pavio aqui na parte de baixo, essa daqui conseguiu terminar travadinha com o corpo certinho, fez a liquidação, leitura para reversão, tá? Vamos ver se a gente consegue, ó. Aqui, mesmo, tem problema ser uma vela verde aqui bem fininha, poderia até ela não deixar nem pavio em cima, nem pavio embaixo e nem pavio em cima. Ela poderia ter terminado, ter feito isso aqui, só um fio de cabelo. Tem problema? Atrapalha? Faz a liquidação interna ou faz a liquidação externa? Nesse caso, por ter sido uma velinha verde, ela separa os lotes, tá? Ela separa o lote. Ela não deixa fazer essas velas aqui ser do mesmo lote. Então, essa vela é um lote de venda, só que de uma vela, é um lote único. E essa vela aqui também é um lote de venda, só que é uma vela única, é um lote único. Então, nesse caso aqui, ó, a gente também
teve a liquidação, ó. O corpo terminou travadinho na ponta certinho desse pavio aqui, ó. Tá vendo? Então aqui também foi uma liquidação externa do preço, porque as duas velas são de lotes diferentes. Basicamente, você tem que olhar o quê? O pavio, tem que olhar o pavio, e você tem que ver se o corpo terminou travado no pavio, tá? E aí, se o corpo terminou travado, aí você vai ver se faz parte do mesmo lote ou de um lote diferente, e aí você vai encontrar a liquidação. Se for de lote diferente, liquidação externa. Se for de lote igual, do mesmo lote, liquidação interna. Quando é que não vale a liquidação? Né? São dois padrãozinhos que não vale. Basicamente, ó, vamos pegar esse exemplo que a gente tinha feito aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente já tinha identificado antes a liquidação externa, certo? Mas vamos supor que aqui aconteceu dessa vela verde ter terminado com o corpo, aqui, ó. Ter terminado com o corpo aqui certinho, aqui, ó. Aqui continuaria sendo liquidação? Não. Não, porque encontrou o corpo, esse pavio aqui encontrou um corpo, já não dá mais para fazer liquidação. É como se esse corpo aqui tivesse rompido. A mesma coisa vai funcionar para um corpo de venda, tá? Encontrou qualquer corpo, se o corpo de venda conseguir romper aqui assim, ó, conseguir romper, esse pavio já não vale mais para liquidação. Ele já foi violado, né? Ou com travamento, ou rompendo por completo, esse pavio já foi violado, já não dá mais para fazer liquidação com esse pavio aqui, tá? Mas aí vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Aqui fez um corpo aqui bem grande, bem maior que a vela aqui. Só que mesmo assim, ó, essa vela conseguiu iniciar bem abaixo, só que ela deixou um paviozão aqui, ó, enorme aqui, ó. E aí essa vela aqui da frente conseguiu terminar travado com o corpo. Aqui, tudo bonitinho. Isso aqui é liquidação? Externa. Esse Liquidação caso externa. aqui é liquidação externa, não faz parte do mesmo lote, tá? Mas mesmo assim, ainda é liquidação. Por que que é liquidação nesse caso? Porque o corpo não conseguiu romper, não tá atrapalhando aqui, ó. Mesmo que ele termine desse jeito, se ele não terminar travado aqui ou rompendo, aqui ainda vira, esse canal ainda que é válido. E aí, se acontecer uma liquidação, essa liquidação é válida. A partir do momento que o corpo consegue romper esse canalzinho, pode terminar travado ou rompendo por completo, esse canalzinho aqui já não é mais válido, e mesmo que a venda termine travado em simetria com esse pavio, não é mais liquidação, tá? Não vale. Já mesmo que ela tenha terminado travado, não é mais liquidação. Aí agora vamos para o segundo exemplo que invalida também. Além desse exemplo do corpo, tem que olhar também a retirada para ver se esse pavio aqui ele existe para fazer liquidação. Se ele não existir, mesmo que termine travado, não é liquidação, porque esse pavio não existe. No caso, esse pavio aqui da compra, ele terminou um pouquinho abaixo, não terminou em simetria, então ele não é retirada. Mas vamos supor que esse pavio da vela verde conseguiu terminar travadinho aqui, ó, perfeitinho. Aqui aconteceu uma retirada. O que a gente faz na retirada? A gente apaga esses dois pavios aqui. Anteriormente, a gente não tinha reparado a retirada. E aí viu que esse corpo aqui da vela vermelha conseguiu travar nesse pavio da vela vermelha aqui e fez a liquidação externa. Só que agora, por conta da retirada, a gente sabe que esses dois pavios aqui não existem. Então, mesmo que o corpo da vela vermelha trave aqui nesse pavio, aqui certinho com o corpo, só que por conta da retirada desse pavio não existe, então não vai ser liquidação. Vocês entenderam? Por conta da retirada. Se não tivesse feito a retirada, aí seria liquidação. Mas como fez a retirada, é como se esse paviozinho aqui não existisse, e aí, por não ter pavio, consequentemente também não tem liquidação. Pelo menos com essa vela aqui. Ela pode sim ter liquidação com outra vela, só que aí a gente teria que identificar se terminou travado ou não. Deixa eu só ler uma pergunta aqui, ó. Guilherme, boa tarde. Daria para explicar como operar em cada explicação dessa? No caso, o pavio não conta, só o corpo. Isso, o Eliseu. Se terminar pavio com pavio travado aqui, não é liquidação, tá? Tem que terminar o corpo. Se acontecer isso aqui, ó,
e aí ele terminar travadinho aqui, ó, não é liquidação. Esse aqui é retirada. Tem que, para fazer a liquidação, tem que terminar travado com o corpo. Tá bom? No caso, a segunda vela. A primeira vela a gente identifica o pavio e a segunda vela que a gente olha termina travada certinha no pavio da primeira vela, tá? Tem que ser exatamente assim. Aí o Francisco Ramos falou para a gente fazer uma análise. Vamos ver se aparece aqui, né? Liquidação é um pouco mais difícil de identificar, mas dá, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu já vi que tem esse pavio aqui da vela verde. Se caso essa vela aqui, que está acontecendo atual, ela terminar travadinha aqui, ó, não tem problema ela deixar esse pavio aqui, tá? Não tem problema ela deixar o pavio. O importante é que ela termine travada com o corpo. Se caso ela terminar travada com o corpo, ela vai estar fazendo a liquidação aqui, e aí eu tenho leitura de venda para a próxima. Vamos ver. Ó, aqui ela fez, ó. Aqui eu vou pegar um valorzinho menor, porque justamente ela tá só aqui com a liquidação. Ela fez até um travamento aqui no comando aqui também, ó. Fez o travamento aqui, rejeitou esse comando. Vamos ver se ela sobe até aqui a liquidez, e aí eu pego mais uma. Mas aqui eu tô operando a favor da liquidação, tá? Aqui ela fez a liquidação externa, tá? Porque justamente tem essa vela vermelha, então essas duas velas não fazem parte do mesmo lote, tá? E aqui fez a liquidação externa do preço. Ah, não dá mais para pegar. Deixa eu ver aqui. Tipo, houve a liquidação, favorece a compra. Vou explicar isso aqui, ó. Nesse caso aqui, ô Cebinho, como teve a liquidação de compra, a leitura é para venda, tá? A leitura é para reversão. E se caso tiver a liquidação para venda, igual aconteceu aqui, ó, teve a liquidação de venda, a leitura é para compra, tá? É sempre para reversão quando houver. Fez a liquidação com duas velas verdes, duas velas de compra, a gente opera vendido, a gente opera a favor da reversão. Fez a liquidação com duas velas vermelhas, a gente opera a favor da reversão, opera comprado. Aí o Eliseu perguntou aqui, ó, mas tem que ser da mesma cor as velas? Sim, obrigatoriamente tem que ser da mesma cor, tá? Aqui a gente tem esse pavio vermelho, mas ela fez a liquidação com esse pavio verde, mas vamos supor que esse pavio aqui não existisse. Esse pavio verde aqui. Só existisse esse pavio de venda aqui, ó. E ele terminasse travadinho aqui nesse corpo aqui, ó. Terminou travado bonitinho, igual a gente tá falando. É liquidação? Não. A liquidação sempre ocorre na vela da mesma cor. No caso, a de compra sempre vai ocorrer na parte do fechamento. Tem que ser duas velas de cores iguais, duas velas de compra. E a liquidação de venda sempre vai acontecer na parte de baixo, na parte do seu fechamento. E sempre vai ter que ser um pavio vermelho e o corpo travando, o corpo de vela vermelha, também travando nesse pavio vermelho. Sempre a liquidação vai ser assim, tá? Nunca assim. Aqui não é liquidação. Aqui é mais uma rejeição da compra no pavio. Vamos supor que é uma nova posição ou uma primeira vela do lote. Aqui é mais uma rejeição com travamento. Não é liquidação. É até bom explicar, ó, essa operação que você pegou, que nesse caso ela não deixou pavio no fechamento, ela deixou liquidez. E como você conseguiu pegar só uma taxa, ela veio buscar liquidez. Aqui tava piorzinho. Se ela não tivesse deixado aqui a liquidez aqui, ó. Se ela não tivesse deixado a liquidez, aí seria... Oita! Aí seria uma operação muito forte. Ela fez a liquidação externa na primeira vela do lote e vela de comando, terminou travada nesse comando aqui. E nova aí posição também. A leitura estava extremamente forte para venda, mas como ela deixou aquele interesse ali, aí já estava ruimzinho. Ainda também tinha esse interesse aqui, ó, para ela vir buscar, aí estava mais ruimzinho. Só que eu peguei a operação justamente para mostrar para vocês aqui ao vivo como que é, qual que é a análise que eu faço, qual que é a leitura que eu faço. Para retirada não importa a cor? Boa pergunta, hein, Brian? Mas não importa a cor, tá? Não tem problema o pavio ser da vela verde, tá? Não tem problema. E ele encontrar aqui na frente, vamos fazer a marcação aqui, o pavio de uma vela vermelha, não tem problema. Vai acontecer a retirada normalmente, tá? Só que é aquilo, o pavio tem que estar em simetria, não pode estar um tiquinho acima
aqui no caso aqui eu vou fazer, não pode estar um tiquinho acima, nem um tiquinho abaixo, ele tem que estar exatamente na mesma linha para acontecer a retirada. Aí aqui fez na mesma linha, ó, eles estão em simetria. Fez isso aqui da mesma linha, vai fazer a retirada de pavios. Não tem problema ser um pavio de compra e outro de venda, não tem problema, vai acontecer a retirada do mesmo jeito, assim como não tem problema ser um pavio verde aqui e ser também um pavio verde da mesma cor. Contanto que ele fique em simetria, já é retirada de pavio. Tá? Vou fazer o exemplozinho aqui da compra. Ficou em simetria, ficou assim na mesma linha certinho, terminou certinho, fez a retirada, é como se esses dois paviozinhos aqui não existissem também. No caso da liquidação externa, que nem essas duas velas verdes aí, que você Sim, estava vendo esse exemplo. sim. Se a vela terminar um pouquinho abaixo do pavio, ela se torna uma pressão de baixa externa ou só uma vela comum? Não, aqui a pressão de baixa tem que ser sempre a favor da vela anterior, tá? Nesse Entendi. caso aqui, ó, quase aconteceu, tá? Ó, vamos fazer aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho o corpo, igual você falou. Ele não terminou travado. Isso. Ele quase terminou travado, tá vendo? Mas aí ele fez o paviozinho. Aqui não é liquidação, porém é pressão de baixa. Mas aí nesse caso aqui, ó, por que é pressão de baixa aqui? Porque você tem que olhar essa primeira vela e olhar a anterior. Aí você faz a pressão de baixa. Não vou aprofundar nisso, que aí quem sabe eu faço a live de estudo mais tarde e explica essa parte aí. Mas a pressão de baixa nunca vai acontecer com uma vela anterior, tá? É sempre, você vai olhar essa vela atual e você vai ter que olhar a vela anterior a ela. Nunca uma vela lá no passado, essas coisas. Entendeu? Aqui, mesmo se vamos supor que o corpo aqui eu tenha terminado um tiquinho abaixo desse pavio de compra, aqui não é uma pressão de baixa, é mais uma rejeição nesse primeiro registro aqui, uma rejeição também nesse primeiro registro, rejeição no comando, essas coisas, entendeu? Não é liquidação, é mais uma rejeição e também não é pressão de baixa, porque a gente teria que olhar essa vela aqui, tá? Para fazer a pressão de baixa. Aí o Décio perguntou, pega a entrada sempre na vela posterior à liquidação? Sim, correto. Aqui, aqui ela fez o padrãozinho de liquidação, aqui, exatamente aqui. Estava analisando essa vela e esperando o fechamento dela. Ela fechou certinho, travada, fazendo a liquidação. Vou pegar a venda para a próxima vela, para essa vela aqui. Eu tenho leitura de venda para essa vela aqui, tá? Para a próxima vela. Não tenho leitura de venda para essa vela, não tenho leitura de venda para essa vela, não tenho leitura de venda para essa vela. É sempre para a vela seguinte da liquidação, tá? Sempre para essa vela aqui. Mas se caso aqui, ó, tivesse feito a liquidação também, aqui, ó, tivesse feito outra liquidação, eu poderia pegar a venda para essa vela aqui? Sim, eu poderia pegar a venda para essa vela, porque aqui fez outra liquidação. Aí aqui também eu teria leitura de venda, teria leitura de reversão. A liquidação é sempre uma reversão, né? Isso, a liquidação é como se fosse uma pressão de baixa, só que ela é muito mais forte. Entendeu? Ela como ela faz um travamento, ela desinstala o preço. Ela é uma leitura muito forte de reversão. Aqui, de novo, teve liquidação, ó, no preço atual, ó. Fez o paviozinho aqui, ó, da primeira vela, e esse corpo conseguiu terminar travadinho. Só que aí ele deixou essa liquidez aqui, ó. Só que aqui, ó, a gente olha aqui, ele terminou travado também nesse primeiro registro. Aí aqui ficou bom, ele fez uma rejeição no primeiro registro. Poderia ter pegado uma venda aqui, e se caso tivesse dado tempo, eu pegava ou duas taxinhas aqui, né? Seria uma zoninha boa, teria essa liquidez e teria esse primeiro registro, ou se caso ele batesse aqui em cima, seria melhor ainda na vela de comando. Aí eu pegaria mais duas taxinhas aqui e ganharia na retração. Aí eu vou dar aquele caso que eu falei para vocês. O corpo terminou travado de novo nesse liquidez aqui, ó, nesse pavio, terminou travado. É liquidação desse com esse pavio aqui? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mas por que não? Porque ela está separando os lotes, né? Isso, aqui, ó, esse pavio já não vale mais. Por quê? Porque já teve um travamento com o corpo aqui nesse pavio, ou se caso essa vela verde tivesse rompido um tiquinho, também já não valeria. Somente com esse travamento do corpo aqui já não vale mais, tá?
E aí, se ele romper também com um corpo assim, igual eu fiz, também já não vale mais. Esses dois modelos já invalida esse pavio aqui para fazer outra liquidez aqui no futuro. No Como é caso, uma, ele, Outra liquidação. no como é uma caso, ele liquida, pinta a liquidez aí, ou a coisa e tem como é que chama? O próximo, depois que passou essa vela aí, fez a retirada, não é isso? Esses dois aí, que tá sem essas duas sombras. Dois aqui? É. Vou dar uma olhada. Ó, aqui não, Não. É porque não eu fez a pensei que retirada. tava com simétrico. Isso. Mas não fez a retirada, não. Mas aqui já não vale mais para fazer. Esse pavio aqui já não vale mais para fazer a liquidação, tá? como já está dizendo, liquidação, né? Se liquidou Isso. aí, o outro Já era. é outro lote, né? Esse pavio aqui, ele só pode. Todos os pavios, tá? Só pode fazer uma liquidação. Fez uma liquidação, já era. Ou se caso o corpo romper ele, o corpo aqui romper ele, também já não vale mais. A única chance que ele tinha de fazer era uma liquidação. Se o corpo rompeu, já também não vale mais. Para fazer outra liquidação. Essa aqui eu não vi. Poderia ter pegado a venda aqui, ó. Eu não vi. Fez a liquidação aqui, ó, e terminou sem pavio, uma das melhores que tem. Liquidação externa na vela de comando. Olha como essa liquidação tá forte. Lembrando que a liquidação pode ser em qualquer pavio do lote, não precisa ser Isso, na primeira, ou sei lá. Não tem, pode ser em não tem todas. problema não tem problema essa vela aqui ter sido uma vela qualquer, não tem problema. Mas se caso ela for uma vela de comando, uma primeira vela do lote, a liquidação é um pouco mais forte. Isso. E aqui era liquidação externa, porque esse aqui é um lote de compra separado, e esse daqui é outro lote de compra também separado. Então, por não ser do mesmo lote, é liquidação externa. E aí ela fez a liquidação e não deixou interesse, terminou travada. Fora que ela terminou travada aqui na vela de comando e taxa dividida também. Mais uma Muito confluência. forte. Guilherme, e se Oi. aí ela faz só uma rejeição, ela desce um pouquinho aí, então espera o alvo para poder entrar, não entra, né? Isso, não entra a favor de liquidação, tá? Se caso a defesa tiver boa, aí pode entrar. Mas se caso ela tivesse terminado aqui um tiquinho abaixo, ó, tivesse feito isso aqui, é que eu vou deixar um paviozinho, mas não conta a retirada, tá? Não vamos contar a retirada. Tivesse terminado um tiquinho abaixo, aí não seria um travamento com o corpo. Nesse pavio aqui, não estaria travando com o corpo. Então, aqui nesse caso, não seria liquidação. Seria mais uma rejeição no primeiro registro e uma rejeição na vela de comando. Teria, assim, leitura de venda, só que a liquidação é muito forte. A liquidação, transferência, travamento com o corpo é muito mais forte do que simplesmente a rejeição, ainda mais a rejeição com o pavio, né? Deixa eu só... Aqui, ó. A liquidação, então, pode ser travada ou superada, certo? Superada com o pavio, tá? Obrigatoriamente, igual eu falei, ela precisa terminar travada com o corpo no pavio. Só que se ela deixar um pavio aqui superando essa parte aqui, essa região, também não tem problema. O corpo terminou travado aqui e essa liquidez, ela vai atrapalhar? Essa liquidez que a vela deixou? Pode ser que ela atrapalhe, pode ser que, né, seria bom se ela terminasse inspirada, né, se ela deixou esse interesse, já fica um pouco mais fraca a análise, mas em questão de liquidação, ela continua fazendo a liquidação normalmente, não tem problema fazer esse pavio aqui mais para cima, fazendo esse pavio rompendo esse canal aqui, não tem problema, o importante é terminar o corpo travado com o pavio. Já que você já está Fechou? explicando isso, faz um exemplo aí da liquidação, que já tem aí, e tem um pavio gigante aí da vela de compra, não tem? Isso, Faz tem a esse aqui. retirada de pavio nele. Vamos Ó, supor no que essa vela de compra tenha pavio, ela não terminou Isso. inspirada. Esse daqui é Vamos- o ouro, tá? Só o ouro. Isso, vamos supor que aqui, ó, ela fez a liquidação, a gente já identificou que ela fez a liquidação, só que ela deixou esse pavio aqui, ó, gigante, esse interesse. Nesse caso aqui, ainda fica forte, porque ela fez a liquidação, travou com o corpo na vela de comando, tudo bonitinho, só que ela deixou esse interesse aqui. Então, a minha operação fica um pouco mais fraca. Ela deixou uma liquidação bem grande, onde o preço pode vir aqui buscar aqui, ó, tranquilo. Vocês entenderam? Só que antes da vela fechar, eu já tô vendo essa retirada aqui, ó. Fez essa retirada com esse pavio aqui, ó. Terminou travadinho. Por que que não fez a retirada com esses pavios aqui da frente aqui? Porque
a retirada de pavio é sempre no parzinho. O primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto, o sétimo com o oitavo, tá? Então, aqui fez essa retirada de pavio. Então, na verdade, essa liquidez que tinha antes aqui para buscar, até mesmo essa daqui, tá? Até mesmo essa daqui fica até melhor, porque também anula essa liquidez aqui para buscar. Se fosse uma vela vermelha aqui, teria problema? Não, a retirada fez a simetria aqui certinho, é retirada de pavio, não importa a cor. Fez a retirada, então, na verdade, essa vela fez a liquidação, não deixou liquidez, terminou sem liquidez e também até anulou essa liquidez que estava pendente aqui. Então, a operação que antes era um pouco mais fraco por conta da liquidez, na verdade, agora, por conta da retirada, ficou muito mais forte. Vocês entenderam? Então, na verdade, ela terminou uma vela expirada, fazendo liquidação e terminou travada com um comando sem interesse para buscar, ela não deixou liquidez. E aí aqui fica uma operação extremamente forte para venda. Pode entrar Essa com outra metade da vela, banca. Oi? Pode entrar com a metade da banca aí. Ah, quanto mais confiança você colocar nessa análise, melhor. Mas desse jeito que tá aqui, ela já é uma análise forte. Dá para aumentar a mão para entrar nessa análise aqui. Tá? Até o Ricardo falou, aconteceu na Litecoin na vela de 12h e 43. Vamos ver se o Ricardo acertou aí. Peraí, antes de você ir ali, volta lá. Volta lá. Aí na Cardano, o corpo dela terminou travado no pavio da vela vermelha, anteriormente. Aqui, né? Não, o aqui. corpo no pavio, isso. Isso é Isso. liquidação? Não, isso aqui não é liquidação. Eu até falei anteriormente, a liquidação ela tem que obrigatoriamente ser da mesma cor. No caso, o pavio tem que ser um pavio de vela verde e o travamento com o corpo tem que ser uma vela verde também. Nesse caso aqui, não é uma liquidação, pode ser uma rejeição. Aqui essa vela, ela é a primeira vela do lote, então é mais uma rejeição com travamento no primeiro registro, né? Ela pode ser uma nova posição também, mas aqui não é liquidação. Liquidação é sempre no pavio da mesma cor. A vela tem que ser da mesma cor para fazer a liquidação. Isso, liquidação sempre da mesma cor. Verde com verde ou vermelho com vermelho. Putz, ó, mais uma que a gente perdeu aqui, ó. Nossa. Ó, liquidação, terminou travado com o corpo aqui, ó, nessa vela de comando. Nessa vela de comando aqui atrás, deixa eu tirar o point fix aqui, ó. 2 velas de comando, operação de venda. Eita, E o pavio que travou beleza. lá em cima. Travou vela aqui de em cima, comando que oculta. também é uma vela de comando oculta, ó. Fez a retirada aqui. Esses pavios aqui não existe. É uma vela de comando oculta aqui também. Rejeitou essa vela de comando aqui. Com travamento. Caramba, ninguém viu essa. Como ninguém viu essa? O Girou no Mago chão viu, aí. pô. Vamos ver se o Ricardo acertou aqui na liquidação. Aqui, ó. 12h43. Perfeito, hein, Ricardão? Ó, certinho, ó. O corpo terminou travado nesse pavio aqui, ó. Perfeito. Aqui é uma liquidação interna, porque faz parte do mesmo lote. Porém, tem aquilo que eu falei da retirada, ó. Esse pavio ficou em simetria com esse pavio. Então, na verdade, aqui é uma retirada de pavios aqui, ó. Não tem esses 2 paviozinhos. Então, aqui não tem como ter liquidação, tá? Por conta dessa retirada. Mas, se não tivesse tido a retirada, estaria certinho, tá? Estaria certinho. Mas, por conta da retirada, não tem a liquidação. E isso é sempre bom olhar, né? Antes de ver se fez a retirada, para ver se realmente esse pavio existe. E assim a gente fazer a análise de liquidação. Ô, Gui, nesse caso aí, essa venda fica fraca, né? Na verdade, aqui não é liquidação, então nem tem leitura para venda. Então, Entendeu? teve essa Claro. venda aí, mas aí... Aqui ela fez, sim, uma inspiração do preço, não terminou travada, pelo menos eu não vi, ó, não terminou travada em nada aqui atrás, então essa venda aqui, meu Deus do céu, mano, operar só a favor aqui da inspiração é bem, bem fraco, né? Teria que ter um pouco mais de Eu não confluência. pegaria essa aí. Não, eu não. Você é doido. Mas aí, ó, Na Cardano agora tá fazendo a expiração, ó, de novo no mesmo lugar. aí, ó. Aí aqui fica bom, ó. Inspiração, liquidação, travamento. E Se terminar assim, até eu pego. Vou entrar nessa aí, terminar. É a terceira vez que acontece isso na Cardano. Ó, Cardano, hein?
A Cardano Vamos ver acontece muito isso daí. Se ela terminar travada Muito, certinha muito, no pavio, muito fazendo a forte. liquidação, travando nessa vela de comando, nessa vela de comando e nessa vela de comando aqui, muito forte a leitura aqui de venda, hein? Aham. Ah, o pessoal não pegou na próxima porque tava prestando bastante atenção na aula aí. Isso. Tem que ser assim, ó. Vou pegar aqui, hein? Aí pega uma de abertura, se bater lá em cima, pega a retração. Ó, perfeito. Peguei. Bateu lá certinho. Bom, Nossa. e por enquanto que a operação não finaliza, vocês conseguiram entender essa É só parte de ninguém liquidação? gorar. É só ninguém gorar a operação. Alguém ficou com dúvida nessa parte de liquidação? Não, tá tranquilo. Não, é. Tranquilo. Ó, 46 pessoas, hein, Isso Will? que eu ia falar. E Caramba. como faz para essas 46 pessoas, pro pessoal que não tá no grupo de estudos, como faz pra entrar? Se você veio do grupo de operação ou se você está assistindo pelo YouTube e quer participar de live como essa ao vivo, tirar sua dúvida aqui ao vivo, mandar no chat ou abrir o microfone e falar. Se você está assistindo pelo YouTube, vai na descrição desse vídeo, vai ter o link do nosso grupo aqui no Telegram, aqui, ó, grupo de estudo, aonde a gente tem outros alunos operando, tirando as dúvidas. Já batemos mais de 200 pessoas com o nível iniciante, intermediário, avançado, não tem problema. Aqui a gente faz para tirar as dúvidas, para matar a dúvida e fazer você evoluir cada vez mais rápido. E se você veio dos outros grupos, né? Ó, aqui fez a liquidação de novo, hein? Ah, mas não fez retirada, ó. Uma pena. Se fosse, dá pra pegar na próxima. Deu empate nessa. E se você veio aí dos grupos de análise, de grupo aí de operações e quer saber, quer entrar a qualquer momento em live como essas, entra no grupo de estudo. O Will até mandou aí no chat aí, ó. Mandei no Manda. chat aí do Meet. Vou Entra aí no mandar de grupo de novo. estudo. Aí, ó. Se você ficou com alguma dúvida nessa live, né, quer perguntar alguma coisa, entra lá no grupo e pergunta que eu ou outros professor vai também tirar sua dúvida, tá? Ou outros alunos, não tem problema. Vai acabar matando sua dúvida e vai fazer com que você evolua mais rápido nesse mercado. Tamo juntão. Faz o W, faz o G e vem com uma água.